Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, tudo bem? Hoje nós temos bate-papo com o ator Júlio Oliveira e tem dicas culturais com Bia Ramstaller e Dinho Santos. Não dá pra perder, né? Vamos pra nossa vinheta de abertura? Rabisco Podcast. Uma produção, canal Direção e Arte. Olá, queridos e queridas ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda e hoje eu trago um bate-papo com um dos artistas com entregas mais pulsantes e vibrantes que eu conheço da sua geração. Ele é ator, diretor e produtor, dono de um rosto e talento marcante em produções audiovisuais tanto pra telinha como pra telona. E ainda canta e dança quando seus personagens em teatro musical exigem isso dele. Eu tô falando do meu querido amigo e ator Júlio Oliveira. Júlio, seja muito bem-vindo no nosso Rabisco Podcast, nessa casa que também é sua, o canal Diversão e Arte. Ju, eu vou logo pra minha primeira perguntinha pra você e que eu quero saber o seguinte: como que você tem encarado a quarentena e como que ela te encontrou? Você estava exercendo alguma atividade artística quando o isolamento e distanciamento social foi decretado como medida de contenção contra o coronavírus? Olha, gente, em primeiro lugar, eu tô apaixonado por essa apresentação, viu? Nunca fui tão bem falado. Tom, meu querido, parceiro de tantas datas, tantas histórias, fico muito feliz, muito obrigado. Obrigado por pensar em mim e obrigado por essa apresentação única que é uma delícia. Acho que em tempos de corona, a gente saber um pouco do nosso passado, saber um pouco de onde a gente veio, é um exercício muito interessante também. Bom, queria dizer que em primeiro lugar, eu tava em cartaz sim, tava trabalhando, tava fazendo um musical, quando veio esse decreto dessa quarentena, então tudo parou, né? E acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil, porque essa é a primeira profissão que realmente foi afetada e com toda a certeza do mundo vai ser a última que vai voltar. Só que também existe um lado de dois parâmetros que a gente precisa começar a entender um pouco as coisas, né? A primeira algumas coisas estão dentro do nosso controle e outras não. Já que esse período não está dentro do nosso controle, é muito bom que a gente entenda também que o ócio, para o espírito de criatividade, ele é fundamental. É fundamental um certo exercício de tempo entre um trabalho e outro que a gente faz para a gente conseguir zerar a nossa imaginação e recarregá-la 100%. Só que a gente despreza muito esse tempo porque a gente vive em um país onde a arte não é valorizada, extremamente subdesenvolvido, então a gente vive se agarrando a qualquer possibilidade de trabalho. Então a gente acaba ficando sem tempo de produção mental para criatividade entre um trabalho e outro. A gente sempre está se agarrando em um e pula para outro, está terminando um e já vai para outro e sai de um para entrar em outro que vai durar mais tempo, né? É um ciclo muito vicioso, na verdade necessário, se tratando do fato de ser artista e morar no nosso país. Mas eu acho muito importante a gente poder encarar esse tempo de ócio como possibilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que... A pausa, ela é muito necessária. Se a gente conseguir entender isso nessa quarentena, é algo que vai ajudar muito mentalmente essa cabeça de artista que não para de pensar, né? Interessante, Ju. Me diz uma coisa, você é um dos artistas da sua geração mais inquietos que eu tenho observado e que também eu admiro. O que você tem procurado fazer para manter sua atividade artística operante? Eu sei que você tem dado aulas de teatro online para crianças e adolescentes, né? Como que tem sido essa experiência? Olha, a cabeça é algo que não pode parar nunca, né, Tom? Então, eu sempre gostei muito de cozinhar, é um dos meus hobbies. Eu sempre tive um cuidado com a alimentação muito grande, então eu aproveitei essa quarentena e passei a cozinhar para os outros, por encomenda, aquilo que eu também já faço no dia a dia para mim. É uma maneira de praticar algo que eu gosto, é uma maneira de manter a saúde mental, e é uma maneira da gente conseguir ramificar e tirar algum dinheiro também no meio de todas essas possibilidades fechadas que estão acontecendo agora, né? Eu comecei a dar aula via internet, eu já dava aula antes, né? O teatro também fechou por conta dessa quarentena. Então a gente tá buscando meios de se adaptar, né? Agora, é muito importante, eu bato sempre nessa tecla, de você ser uma cabeça empreendedora, principalmente trabalhando com arte aqui no país. Porque num momento como esse, por exemplo, quanto mais versátil você for, de repente você sabe trabalhar com locução, tem uma voz para dublagem, você consegue ter artimanhas para conseguir pelo menos ir tirando um sustento diário mínimo para se manter durante esses tempos. Porque realmente é muito
difícil a gente conseguir ter uma grande reserva de dinheiro, a não ser quando a gente faz grandes trabalhos, mas eles não são a regra, né? A gente sempre tá ralando e consegue um grande trabalho, tem destaque, ganha um bom dinheiro e passa por um momento comum de novo, até que as coisas possam ir melhorando e engrenando de maneira geral, né? Mas é um ciclo que a gente vive nessa carreira, né? Essa estabilidade é muito cíclica, então é muito importante a gente poder ter essa versatilidade. Maravilha, Ju. Ju, tava aqui pensando, a gente já completou 2 meses de isolamento e distanciamento social, né? E as atividades artísticas online têm sido uma realidade nesse período de quarentena. Como que você e sua geração estão encarando e vislumbrando o futuro da arte e da cultura pós-pandemia? Já dizia nosso amado, intocável e irreverente Plínio Marcos, o ator jamais será substituído por qualquer arte que se valha da técnica mecânica. Eu acho que a gente está passando por um momento na história muito difícil, mas o teatro, a comunicação entre duas pessoas, nem que seja plateia e ator apenas, sempre se deu com muita força, com muita revigoração, com muita revitalização e principalmente ressuscitada ao longo dos tempos. Já passamos por momentos de censura, já passamos por momentos de proibição, e eu tenho certeza que essa quarentena, ao contrário de todos os outros momentos na história, ela veio num momento muito importante e necessário para a arte. Até nos últimos anos, nós somos uma classe muito criticada, muito mal posicionada, muito mal olhada, muito mal compreendida. Desde que começaram todos esses questionamentos, principalmente em torno da Lei Rouanet, eu creio que a imagem da classe artística ficou um pouco acinzentada por conta dessa incompreensão do mecanismo de como as coisas funcionam para as pessoas que são um pouco ignorantes, no bom sentido, e não conhecem de fato como funciona a mecânica do nosso dia a dia, da nossa comprovação de renda. Então, ao momento de se isolar agora, eu tenho certeza que está fazendo com que as pessoas necessariamente precisem consumir arte, né? O que seria do nosso isolamento social sem música, sem televisão, sem série, sem novela, sem filme, sem teleteatro, sem poema, sem livro, sem muita coisa. A arte salva. Por quê? Porque toda vez que o ser humano fica sozinho, toda vez que o ser humano se depara com alguma situação, ele corre atrás de identificação. É por isso que o teatro nunca morreu, nunca morrerá e vai passar por essa quarentena, acredito eu, que muito fortalecido. Eu acho que veio para despertar a necessidade do valor à arte que as pessoas precisam ter. Valeu, Júlio, obrigado. Júlio, queria, mais uma vez agradecer a sua participação e por ter aceito tão carinhosamente o nosso convite para esse bate-papo. Gostaria que você deixasse seu recado para os nossos ouvintes e nos falasse como que eles podem te encontrar nas redes sociais. Um grande beijo e até breve. Eu quero agradecer vocês por essa iniciativa. Realmente é mais um grupo de gente forçando a resistência. Isso é muito importante, promovendo a comunicação entre gente que está interessada no assunto. E a gente pode, estender esse bate-papo aqui por muito tempo. Eu vou deixar minhas redes sociais. Meu Instagram é @JúlioOliveira1, o número 1 no final. Lá é minha principal rede social. Tem Facebook também, Júlio Oliveira. Mas eu tento manter a maior parte do foco no Instagram. Acho que é uma rede mais prática e mais simples da gente poder conversar por lá. Muito obrigado mais uma vez, espero que a gente se encontre de novo. Tô morrendo de saudade de todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, Tom. Você é uma pessoa cheia de luz, é um grande guerreiro também. Imagino que não tenha sido fácil essa quarentena para todos nós, mas muito bom ver você aí conseguindo prover essas coisas lindas desses encontros por aqui. Beijo, adoro você. Ô, Ju, obrigado, querido. Nós admiramos muito você, o seu trabalho e, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por essa participação tão gostosa aqui no nosso Rabisco Podcast. Bom, eu vou passar a bola, então, agora pra minha amiga querida Bia Ramstaller. E aí, Bia, o que você tem de novo aí pra gente? E aí, Tom? E aí, Dinho? Então, hoje eu vim com umas dicas um pouco diferentes. Eu vou indicar, já que a gente tá aqui num podcast, eu vou indicar outros 2 podcasts infantis. Os 2 contando histórias infantis. Um bem diferente do outro, os 2 deliciosos. Um deles é o podcast Carambola.
O nariz era um cara enxerido. Se metia em tudo quanto é lugar. Ele queria ir na frente sempre. Cheirando tudo, sempre tinha uma opinião formada. A Maria Alice Ferreira é uma delícia de ouvir. Carambola o podcast, procura aí, você não vai se arrepender. Aperta o play, coloca pro teu filho, pra tua filha. São histórias originais para crianças originais. É fantástico, é uma delícia, de uma leveza, de uma delicadeza. Podcast Carambola, minha dica de hoje. E a minha segunda dica de hoje, já que eu vim na pegada infantil, é também um podcast do Eduardo Muniz e da Bia, não sei falar o sobrenome dela, Boran, chama História de Boca. E a história de hoje é A Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça conta a história de uma mula sem a cabeça. O Edu e a Bia fizeram esse podcast em homenagem ao filho deles. E são histórias narradas para o público infantil. Tem sempre histórias novas, é também muito, muito bonito. Vale a pena conferir, vale a pena conhecer e leva para a criançada. A gente está em quarentena, a gente está em isolamento social. A melhor coisa é a gente procurar a leveza das histórias contadas por quem sabe contar a história com a beleza, com a singeleza, com o encanto desses dois podcasts que eu indico para vocês. Eu fico só nessas dicas. E você, Dinho? O que você manda? Fala aí, Bia Ramstaller e Tom Miranda, como vocês estão? Eu sou o Dinho Santos, chegando aqui no nosso Rabisco Podcast. E meus quarenteners aí de casa, como vocês estão? Alguém tá contando os dias? Porque eu já perdi a noção de quanto tempo nós estamos de quarentena já. Eu sei que semana passada foi dia 9 de julho, foi dia 20 de novembro, hoje eu não sei mais que dia é. Enfim, de alguma forma e de todas as formas a gente vai sendo atingido por essa quarentena, seja emocionalmente, financeiramente, artisticamente, enfim. Ou todas elas misturadas, a gente vai sendo atingido de alguma maneira. Mas o mais importante é que nós vamos aí nos cuidando como dá, como pode, dentro das medidas do possível, vamos tentando ficar em casa e nos cuidar ao máximo, nos cuidando e cuidando do próximo também, que é muito importante. E falando em quarentena, eu trouxe uma dica para vocês, que é a série Upload. A série Upload é do Prime Video da Amazon, que é concorrente direto do Netflix. Netflix já é tão popular, já faz parte do nosso cotidiano, e vem chegando esse concorrente Prime Video também com um padrão aí de qualidade excepcional. Ele tem um material próprio, assim como Netflix, e dentro desse material próprio eu trouxe a série Upload. A série Upload ela é estrelada pelo Rob Amell. Rob Amell participou de vários filmes e séries como The Flash, enfim. E ele é primo do ator principal da série O Arqueiro, que também está disponível no Netflix e que passa nas madrugadas do SBT. Eu tenho visto aí nesses meus momentos de insônia de madrugada, rodando aí pelos canais, eu vi que passa aí O Arqueiro no SBT. Voltando na série Upload, ela se passa no ano de 2033, onde a realidade virtual e a inteligência artificial elas dominaram totalmente a rotina do dia a dia aí dos seres humanos. E é nesse cenário que os cientistas desenvolveram uma espécie de pós-vida, que eles chamam de Upload, onde eles pegam a memória de alguém que está para morrer e levam para essa realidade virtual. Eles carregam nessa realidade virtual e a pessoa passa a viver, por isso que é uma pós-vida, eles passam a viver dentro desse universo virtual que é comprado pela família que segue viva e mantido por ela. Quanto mais dinheiro a pessoa tiver, melhores condições a pessoa vai ter nesse ambiente virtual. Mais acesso, maior qualidade de vida pós-vida. E as pessoas que não têm muito dinheiro vivem num mundo que eles chamam de 2G, 2 GB na verdade, onde a pessoa tem 2 GB de navegação, digamos assim, onde ela pode fazer poucas coisas e quando acaba esses 2 GB ela fica congelada até o próximo mês. Não tem as mesmas regalias de quem comprou um espaço virtual melhor. Enfim,
E o que é mais legal nessa série é porque ela, apesar de toda essa liberdade poética que ela toma, ela mostra coisas assim futurísticas, mas muito realistas, muito próximo do que realmente pode ser. Não é um realismo exagerado, exacerbado, um futuro, né, exacerbado, que você não imagina que aquilo possa se tornar real. Na verdade, tudo que eu vejo ali em Upload está muito próximo de ser descoberto, de ser feito, de ser realizado. Por isso eu gosto muito. E a série, ela mostrando todo esse ambiente real, virtual, trata de um romance muito bacana, muito bonitinho de ver, e também de um crime que aconteceu. O rapaz, o personagem principal da série, suspeita que foi assassinado e não que ele morreu naturalmente, e começa a desconfiar de pessoas que estão envolvidas, e esse é o enfoque maior da série. Esse e um romancezinho que acontece no meio do caminho. Então vale conferir essa série, e fica a minha dica: Upload no Prime Video da Amazon. Então espero que vocês possam conferir. Deixem também conosco aí nas redes do canal Diversão e Arte os seus comentários e dicas, e podem até trazer dicas também, que a gente vai acompanhar e trazer elas aqui para todo mundo, certo, galera? Então vou ficando por aqui e a gente se vê a semana que vem em mais um Rabisco Podcast. Aquele abraço, galera! Você ouviu o Rabisco Podcast. Nossos programas, eles são sempre publicados às sextas-feiras e você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com/diversãoarte. E siga-nos no Facebook e no Instagram, no @canal Diversão e Arte. Você encontra todo o nosso conteúdo no nosso site, canaldiversãoearte.com.br. O Rabisco Podcast conta com a apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição: Fred Cunha. Colaboração: Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução: produtora WB. Produção e realização: Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Produção e comunicação livre e independente sobre o contexto cultural brasileiro. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.